Agora pronto, surgiu uma nova narrativa, um novo tipo de violência que o homem pode cometer para uma mulher numa relação é se ele negar a intimidade com ela. E vocês sabem muito bem o tipo de intimidade que eu quero dizer. Agora, se o homem por N motivos não está afim naquele momento, por uma questão psicológica, uma questão medicamentosa, ou até mesmo que ele tem algum problema da saúde dele, se ele negar para ela, ele pode estar cometendo um crime que elas gostam de colocar no famoso silenciamento do corpo feminino. E não, cara, isso não é uma piada, isso não é uma mentira. Está acontecendo real. E não duvide se amanhã ou depois acontecer uma nova implementação da Lei Maria da Penha, ou surgir uma nova PL aí sobre esse caso específico, que até se o homem negar por N motivos, como eu falei pra vocês, ele pode ser um criminoso, cara. É aquela velha e boa história, 2 pesos e 2 medidas, e deixando claro, todos com consentimento. O corpo da mulher tem uma voz, e se o homem não atende essa voz, ele vai ser criminalizado. Agora, por que quando vem do homem é sempre uma questão mal intencionada dele, é sempre para controlar, para dominar? Se a mulher não quer, é empoderamento, ela tem todo o direito, beleza. Agora, se o homem não quer, é violência para com ela. Essa é a lógica tão torta que chega a ser irônica se não fosse tão séria que está acontecendo nesses discursos de uma galerinha que vocês sabem muito bem, que coloca o homem errado em toda e em qualquer situação, que agora eu acredito que chegou no limite de tudo. A tortura por privação sexual é um poderoso recurso de dominação do homem médio e ela não acontece de uma vez, ela se instala aos poucos. Ele vai se distanciando, alegando cansaço, estresse, distração, diminui o toque, o beijo, distancia o olhar e de repente o corpo dela não recebe mais nenhum sinal de desejo do parceiro. A mulher pergunta, ele diz que tá tudo bem, ela insiste, ele dá um ataque de pelanca, ela chora e ele imediatamente diz, ai, é que você só pensa nisso, é? De uma mera dúvida, ela mergulha de tobogã no desespero. Ela não sente mais que existe nessa relação e, pouco a pouco, essa sensação de não existir transborda e o corpo dela entra em colapso. Ansiedade e hipervigilância viram rotina, então vem o descontrole. A mente dela tenta preencher a lacuna do que não está sendo dito com fantasias cada vez mais angustiantes e o que era dúvida vira uma paranoia. Quando o toque é retirado de uma mulher como punição dentro de uma relação erótico-afetiva, todo o sistema dela entra em colapso. A dor de não ser tocada vai virando certeza de rejeição. A rejeição é gatilho da compulsão e vira angústia. A angústia vira suspeita e quando ela tenta conversar é chamada de maluca e acusada de carente. E quando ela desaba, ainda ouve que está histérica. É assim que o ciclo se fecha. Ele retira afeto, ela surta e ele prova que ela é uma descontrolada. Uma mulher empurrada à beira da psicose por um homem que nunca mais a tocou. Toda vez que você tiver a oportunidade de trair seu namorado, traia. Se você ainda não teve essa oportunidade, você precisa criá-la. Existe uma coisa que chama competitividade masculina. Quando um homem sabe que você está num relacionamento com outro homem, ele vai se esforçar muito mais para te dar prazer. Enquanto um homem, quando se sente muito seguro dentro de um relacionamento com uma mulher, ele já não se esforça tanto. Então, você vai usar a competitividade masculina a seu favor. Todos que estiverem tentando acabar com seu relacionamento vão se esforçar muito, enquanto você vai ter um namorado inseguro que vai fazer de tudo para você não ir embora. Mas antes de dar minha opinião, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui no vídeo a respeito do tema ou uma coisa aleatória que ajuda no engajamento. E se você está no seu celular, hypem o vídeo, beleza? E se fizer tudo isso, eu vou curtir seus comentários. Antes de continuar, um recadinho aqui. Você quer gerar renda de verdade trabalhando online da sua própria casa? O curso Profissão Designer Canva do 0 ao 5K. É o único método completo do Brasil que te ensina a criar, vender, achar cliente, precificar certo e escalar até R$5.000 por mês, partindo do absoluto zero. Então, se você se interessou e quer mudar de vida esse ano, escaneie o QR Code que eu deixei na tela ou clique no link na descrição ou no comentário fixado. Bom, eu acredito que todo mundo aqui já é adulto, que assiste meu conteúdo, e vamos ser bem realistas aqui, sem moralismo, sem lado político, que muitos podem argumentar aqui, mas mostrando uma realidade do ser humano, uma realidade principalmente do casal. Se uma mulher não quer ter relações mais íntimas, tudo com consentimento, deixando claro aqui, a gente sabe que é o direito dela, ela não é obrigada, não é não, certo, correto, todo mundo tá entendendo aqui, não preciso desenhar. Só que agora, se o homem não quer e a mulher quer, de repente a história começa a mudar. De repente, ele não está apenas sem vontade. Ele, para muitas feministas, para uma galerinha aí que tá colocando nas redes sociais um novo tipo de violência,
que o homem possa cometer para uma mulher, negando relações, ele vai estar sendo frio, calculista e, pasmem, cara, ele está usando isso como uma estratégia de poder. Onde já se viu, cara? Elas estão colocando como ele estivesse fazendo uma espécie de silenciamento do corpo feminino. Só que o homem também tem o direito de dizer não, né? O corpo também é dele, não é? As regras também são dele. E isso que é a hipocrisia que tá acontecendo. Porque, como eu falei pra vocês, existem situações, principalmente pro homem, que é muito sobrecarregado na questão profissional, uma questão de saúde física, questão da libido, uma questão até, por exemplo, muitos que eu vejo, principalmente mais jovens, tomam medicamentos que, querendo ou não, têm o efeito colateral que afeta a libido deles. Só que, cara, isso não é levado em conta, né? Porque agora, como esses discursos que vocês sabem muito bem, que estão crescendo grandemente nas redes sociais e, querendo ou não, entrando em relacionamentos, acaba moldando como as mulheres estão pensando a respeito dos homens. Uma questão de saúde, uma questão de posicionamento que ele não quer ter nenhum tipo de relação, já é colocado como uma espécie de violência que ele está cometendo com ela. E esse vídeo que eu mostrei pra vocês, dessa mulher aí, ela colocou que os homens não estão mais controlando as mulheres com, entre aspas, dinheiro, mas sim com os... Porque na mente dela vira meio que um radar de traições imaginadas, porque o corpo está em falta crônica, entre aspas, de contato, validação e afirmação. E cara, vamos ser realistas aqui, se você precisa de um homem para te validar, te afirmar, o problema não é o homem, é você. E essa ideia de que a mulher já tem isso na mente dela, que o homem nunca nega o fogo, se ele nega o fogo é porque ele tá fazendo com outra, é uma paranoia que está sendo colocada na cabeça delas. E cara, a gente sabe que acontece muito isso, principalmente nas redes sociais, né? Como eu já fiz um vídeo aqui a respeito sobre casais que expõem muito a sua vida íntima, a sua realidade de casal, que, por exemplo, assim, quando o homem nega algum tipo de relação, mais pra frente, ele é sempre visto com olhares de muitas mulheres e até homens de que ele tá com outra, né? Que ele tá traindo ela, ou que simplesmente ele joga pro outro time. Que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, essa paranoia toda de se o homem negar fogo é que ele tá traindo ou joga pro outro time, ou ele tá fazendo algum tipo de violência, que agora elas estão colocando isso em jogo, que agora o homem não pode ter uma opinião própria, não tem mais livre-arbítrio na relação, é a insegurança dela projetada no outro. É a pura realidade. É o famoso meu corpo, minhas regras, que só vale para um lado. A mulher pode negar e é um direito dela. O homem agora, se negar, é uma violência. E é essa hipocrisia que a gente precisa expor. Porque não é uma questão de... Cara, como que eu posso colocar uma palavra aqui que não vai censurar? De masculinidade frágil, de ser um cara mais alfa, né? Que muitos gostam de argumentar. É uma questão de, cara, como que um homem tá numa situação complicada na vida dele por N fatores, estresse, ansiedade, medicamentos, preocupações no trabalho, uma questão financeira, que é até uma coisa pra quebrar o gelo aqui, que eu vi do Pondé, que ele falou uma frase que é muito real, cara, pra maioria dos homens. O único problema sexual que um homem pode ter é o financeiro. Então, na minha visão, essa é apenas a minha opinião, a maioria dos problemas que um homem possa ter no quesito mais íntimo com a sua mulher é sempre pautado na questão financeira. Quando o cara tá financeiramente bem, tá tudo fluindo, uma questão de saúde, tudo flui na relação. Agora, se tem alguma complicação no relacionamento, por exemplo, conta atrasado ou qualquer coisa do tipo, a relação fica fria. E, né, ele é ser humano, ele é de carne e osso. E isso agora é colocado como uma espécie de violência da parte dele, veja bem. Aonde a gente está chegando, cara, aonde as leis possam entrar na relação, onde o homem tem que ser submisso ao extremo para a mulher. Ele tem que submeter tudo aos desejos, aos caprichos dela. E ainda uma outra pérola desse discurso aí é que elas estão dizendo que a mulher que, diante da recusa do seu parceiro, entraria num colapso emocional por não ser tocada, que a falta de sexo seria uma forma de apagar a existência dela como mulher. Agora pensa na onde que esses discursos estão entrando, já que eles não conseguem mais usar aquela pauta do dinheiro, de uma questão financeira, que o homem que não está sendo provedor, que não está fazendo isso com ela, isso, aquilo, que ela tem que ser empoderada, que ela tem que ganhar o seu próprio dinheiro. Aí quando o homem na relação não tem mais uma questão de atração por ela, uma questão que eu falei pra vocês de saúde e tal, os medicamentos, e ele diz não, isso é visto agora como um colapso emocional para elas, é visto como uma violência que ele está cometendo para com sua parceira. Só que, cara, eu não vejo nenhuma delas usando um argumento ao contrário, jogando a carta da inversão. Porque quando é uma mulher que faz esse tipo de manipulação que acontece muito nos relacionamentos, que a gente sabe que a mulher, querendo ou não, na maioria das vezes,
usa essa cartada das relações para manipular o cara. E isso é fato, cara. É só você ver aí nas redes sociais também pessoas que falam a respeito de relacionamentos, advogadas, mulheres advogadas que dizem muito isso, que vivem isso na pele por ser profissionais que trabalham com vários clientes, principalmente mulheres, e acontece muito isso. Agora, isso não é levado em xeque, isso não é uma questão de violência que elas estão fazendo para os seus parceiros. Isso é totalmente normal, isso é totalmente um livre-arbítrio que ela tem, uma questão de empoderamento, uma questão de opinião, uma questão de decisão dela, certo? Que não é não. Agora o homem, nessa equação toda, que tá difícil agora pro homem que vai querer ter um relacionamento aí com uma mulher, cara, praticamente você vai ter que ser submisso ao extremo. Porque se os homens falassem que estão entrando em colapso, porque a mulher está negando relações com ele, iam dizer que ele é um babaca, que ele é um machista, que ele é um abusivo, e que ele é um red pilizado, isso aquilo, que ele é misógino e outras coisas, e essa galerinha aí ia dizer que ele tá achando que tem direito sobre o corpo dela, porque cada um tem que ter uma opinião no relacionamento. Mas quando é uma mulher que agora o discurso, pautas estão mudando, elas não conseguem mais achar uma questão que elas possam argumentar como se o homem fosse errado na relação, porque que nem eu citei pra vocês, antes era uma questão financeira, uma questão que o homem usava o dinheiro pra manipular ela, isso aquilo, agora é uma questão de se ele negar a intimidade pra ela, isso é visto como violência, cara. E isso é visto como silenciamento do corpo feminino. E como eu sempre digo pra vocês na maioria dos vídeos que eu faço aqui, a gente tá vivendo numa época que tá sendo complicado juridicamente para o homem. E o andar da carruagem tá caminhando para criminalizar comportamentos masculinos naturais. A falta de desejo, o cansaço, o estresse, a individualidade, tudo isso está sendo repacotado como violência ou controle. Uma questão de saúde física, uma questão de saúde psicológica que ele está enfrentando pode ser agora colocado como crime contra sua parceira. Essas ideologias, essas narrativas, está criando uma visão distorcida do que é relacionamento. Como se casamento ou qualquer tipo de interação com uma mulher, seja casual ou qualquer coisa assim mais séria, vira uma espécie de servidão ao máximo, uma espécie de submissão, uma espécie de você não tem opinião sobre nada no que eu quero na minha decisão. Onde o homem tem que estar disponível o tempo inteiro, senão ele vai ser considerado um criminoso. E isso vai gerar um ambiente de medo dos homens, um ressentimento, onde ele se sente constantemente com medo de ser mal interpretado, com medo de ser, entre aspas, cancelado por algo tão íntimo e pessoal como a intimidade do casal. E agora parece que surgiu mais uma, que o homem médio não tem um dia de paz aqui no Bostil. Mas enfim, eu quero saber de você. Você concorda ou discorda ou quer acrescentar alguma coisa que eu não falei no vídeo? Deixa aqui nos comentários. E também se você gosta do meu conteúdo, que eu sempre trago aqui, é totalmente de graça, não te custa nada. Mas se você quer me incentivar, quer me dar um gás a mais, tem algumas formas que vocês podem me ajudar. Que tá aqui na descrição, que vocês contribuem no Apoia-se mensalmente. Aqui no YouTube tem a opção de você deixar um valeu demais ou entrar no Seja Membro aqui do canal que você contribui. É menos que uma lata de Coca-Cola, não te pesa em nada. Ou ainda da forma grátis, curtindo, comentando, hypando e se inscrevendo no canal. Então, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.